Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SinapseCast, o podcast que faz a sinapse entre a medicina e a comunicação. Essa aqui ao meu lado é minha esposa, Laiane Rodrigues, estudante de jornalismo. Nós estamos hoje com o Dr. Francisco, que é otorrino, e como estamos com o otorrino, tenho que apresentar minha esposa como uma defensora voraz do cotonete. Isso é verdade, eu não posso negar. Bem-vindo, Dr. Francisco, ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Esperamos que esse episódio seja muito benéfico para todos nós e que traga bastante instrução, bastante conhecimento para os nossos ouvintes. E antes da gente começar, deixa eu apresentar um pouquinho mais sobre o Dr. Francisco. O Dr. Francisco ele é graduado em Medicina pela UFRN, fez residência médica em otorrinolaringologia na USP, especialização complementar em cirurgia do ouvido, implante coclear e base lateral de crânio também na USP, doutorado na área de implante coclear na USP, ele é professor de otorrino na Faculdade de Medicina da UFRN, é membro efetivo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e vice-presidente da Sociedade de Otorrinolaringologia Norte Rio Grandense e, para finalizar, é um dos sócios fundadores da Otos Clínica Natal. Seja bem-vindo, Dr. Francisco. Bom, muito obrigado, pessoal. Espero que hoje seja muito proveitoso para todos. Agradecimento especial aí por esse convite. É sempre uma oportunidade muito boa estar conversando sobre a especialidade, a formação e nossa carreira profissional. Bacana. Então, pegando já esse gancho da carreira, é um dos nossos objetivos, o tema do nosso podcast é como empreender no otorrino, mas antes do senhor virar empreendedor, teve uma trajetória até chegar lá, uma trajetória como estudante, uma trajetória depois como médico e, por fim, chegando no otorrino. Então, antes mesmo da sua trajetória para empreender, como foi que o senhor escolheu medicina, doutor Francisco? Como foi a escolha lá atrás? Bom, a escolha por medicina é muito difícil, né? Acho que a gente escolhe a nossa profissão muito cedo. Acho que a gente tem muita noção ainda do que quer ser para sempre, mas eu tenho uma dúvida entre engenharia, nada a ver, né, e medicina, mas no final, acho que era uma vontade de ajudar, de poder cuidar, né, de transformar a vida das pessoas diretamente. Eu acabei escolhendo medicina. E acabou se encontrando no curso, que a gente ajuda. Perfeito. A gente. Quando a vontade é de ajudar pessoas, a medicina é o melhor lugar para isso mesmo. Então, pensando um pouquinho mais para frente, pelo menos 6 anos depois, né, como foi a escolha para ir para essa área da otorrino? Bom, eu decidi nos últimos minutos do segundo tempo, eu ia fazer clínica, né, eu gostava muito de hemato, gostava muito de nefro. E aí eu fui conversando com alguns profissionais das áreas, aí fiquei um pouco desestimulado da clínica médica, e aí conversando com alguns otorrinos e lendo mais a fundo do que era a especialidade, que sabe, na faculdade a gente tem pouco contato com o otorrino, né? Então, eu acabei tendo bastante contato, graças ao senhor e professor de otorrino eu tive bastante contato. Mas... Que bom! E aí a gente vê que é uma área que tem procedimento cirúrgico, né, que melhora muito a qualidade de vida. E a gente consegue atender criança, adulto, idoso, todas as faixas etárias e procedimentos cirúrgicos rápidos, procedimentos de consultório. Então, acho que é um dia a dia um pouco mais dinâmico. Tem gente que faz só área clínica, mas o que me incentivou foi isso. Fui estudar um pouco mais, estudar sobre audição, sobre o dia a dia do otorrino e acabei me encantando. É uma área bem completa, né? A gente consegue fazer a parte cirúrgica, a parte ambulatorial, é bem bacana mesmo. Eu sou um pouquinho diferente do seu, porque eu já sei o que eu quero desde o início do curso. Eu tento escapulir, tento me mostrar outros caminhos, mas eu já sei. Então, a minha área é da pediatria, eu sou doido com os pequenininhos, então... Inclusive, o Dr. Francisco, ele atende os pequenininhos, né? Exatamente. Tem dia de consultório, o pessoal pergunta se eu atendo adulto também. Tanta criança que então você que gosta de pediatria... Talvez o otorrino seja uma boa área. É muita criança. E durante a época da residência você já pensava na clínica ou você tinha outro foco? Bom, na clínica, você fala construir uma clínica. Isso. Ou Não, na época da residência eu só pensava em aprender, operar e estudar mesmo, aproveitar as oportunidades. Lá em São Paulo a gente tem muita, né? Então, assim, muitos cursos, né? Muito contato com o professor que é referência no Brasil, no mundo, então... eu nem sabia se ia fazer alguma subespecialidade, tanto é que durante a residência, né, a gente faz, né, de tudo, né, então a gente roda lá em grupos, né, então a gente faz uma parte, só a parte de nariz, que a gente chama funcional, só a parte de ouvido, só a parte de laringe, só a parte da pediatria, só a parte da eletrofisiologia, neurofisiologia, né, parte de tontura, enfim, otoneurologia, e aí você vai passando por tudo e acho que, né, é bom ter contato com tudo, que aí a gente acaba depois, né,
definindo ou acaba se identificando mais com alguma área específica. Então, assim, na residência o senhor não tinha ideia de que iria abrir uma clínica. Veio esse start quando, assim? Porque depois que o senhor se formou, provavelmente o senhor deve ter atendido em outros lugares, atendido em hospital, atendido, às vezes, alugado uma sala. Quando foi, assim, o pulo do gato para pensar em abrir uma clínica sob seu comando? Quando eu estava ainda na residência, daí eu fiz a especialidade depois, né, na parte de ouvido, que foi uma área que me encantou, assim, apaixonei, audição, implante coclear, pronto, eu decidi que queria fazer isso. Daí fiquei fazendo especialização, depois comecei doutorado e voltei para Natal já no final do doutorado. E aí, assim, você chega realmente achando, né, tendo uma impressão de que, vou chegar e vai ser tranquilo, né? Só que o mercado é muito fechado. Eu acho que na maioria das partes do Brasil é assim. E dá para entender, porque a gente depende muito de convênio, né? Então, assim, você não dá para chegar, começar a trabalhar sem ter muito credenciamento, as pessoas não lhe conhecem. Então, assim, comecei a trabalhar na clínica, né, de um colega, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. E aí, de vez em quando, trabalhava no hospital. Foi interessante, quando eu voltei para Natal, estava se montando o Centro de Reabilitação de Audição do Instituto Santos Dumont, que é lá em Macaíba, que é um instituto de referência, né, em neurociências, em pesquisa, que tem o Anita Garibaldi, que é referência em saúde da mulher também, e aí eles viraram um centro de reabilitação e eles estavam procurando alguém para montar. E aí unia muito essa parte de ensino, de pesquisa, e eu me identifiquei muito. Então eu comecei a montar lá esse centro de reabilitação desde o início, e aí foi um dos lugares que eu fiquei trabalhando, que me deu um bom suporte, digamos assim. No início conheci muitas pessoas que acabaram também me indicando pacientes, enfim. E aí, né, trabalhando em outras clínicas, mas e aí meus sogros, eles foram muito importantes nesse processo, que eles já tiveram um hospital aqui em Natal, eles construíram um hospital, então eles sempre colocaram isso na minha cabeça de, né, ter um lugar seu, né, de empreender, de você trabalhar para você mesmo. E ao mesmo tempo que, né, no dia a dia eu percebia, poxa, eu trabalho aqui, dou o meu máximo, às vezes você não consegue o retorno que você deseja, e eu não conseguia ter um controle total sobre o meu dia. Tipo, o horário era o horário da clínica, os funcionários são os funcionários da clínica, as cadeiras, sei lá, algumas coisas incomodam essa recepção, eu não podia fazer nada, só podia trabalhar, né? Então, assim, eu queria treinar esse funcionário, não depende de mim. Então, né, juntou esses dois fatos, e aí eu comecei realmente a pensar em ter um lugar próprio. Só que aí vinham os empecilhos, né? Poxa, eu vou sair daqui, não tenho um convênio, não tenho nada, conheço poucas pessoas, mas aí você tem que dar a cara a tapa e aí foi nesse momento que você começou a procurar, né? Start. E aí eles me ajudaram muito, porque eles tinham muito contato, né? Já tinham tido hospital, então, para conseguir principalmente credenciamentos, né? Então, tipo, até a empresa se formar, eu ainda estava sozinho, daí eu comecei atrás, falando com pessoa, abrindo PJ, aí pedindo documentação, tipo, 2 anos eu acho nesse processo, vai, não vai dar certo, não vai, e, tipo, deixou de atender alguns convênios, comecei a atender particular, diminuiu a carga horária, que acabou que foi bom, porque eu estava concluindo meu doutorado, então sobrava assim, eu tinha tempo para me dedicar ao doutorado e ao mesmo tempo, né, ir atrás desses credenciamentos. Legal. E aí nesse processo conheci algumas pessoas, e a ideia era que juntar pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento, de atendimento, de qualidade de atendimento, de referência, e, né, tivesse a mesma linha, enfim, de valorização da medicina. E aí foi que eu conheci os sócios, né, já tinha contato com alguns deles, e aí vamos se juntar, e aí... E o quanto que ter parceiros, né, os seus sócios ajuda nessa caminhada que você conseguiu? Olha, eu não conseguiria fazer sem. Sozinho, assim, eu não aconselho, é impossível, eu acho, né? Mas é o perfil de cada um. E aí, tanto é que no início a gente não tinha um administrador, hoje em dia a gente tem, mas cada um tinha uma função. Um era um RH, outro era o financeiro, outro lidava com os convênios, e, né, então outro, enfim, acho que compra de material, acho que fazer isso sozinho é muito difícil, porque a clínica começa a ter muita demanda, né? Quebrou não sei o que, faltou isso, queimou a luz, e tipo, ou você trabalha, ou você compra, administra, e aí ter parceiros para isso é essencial. Além de que, quando a gente junta várias cabeças, né, cada um com pontos de vista um pouco diferentes, eu acho que a gente chega num melhor consenso, digamos assim, né? Às vezes você tem uma ideia, outra pessoa vem, tem outra ideia, e no final das contas, eu super recomendo se ter parceiros nessa jornada. Não é fácil, mas nada é fácil, porque, né, opiniões diferentes, cabeças diferentes,
Mas a gente nunca teve grandes divergências, assim, pra gente sempre foi um processo muito fluido, e acho que por ser, não sei, pessoas com cabeças parecidas, como eu falei, né, idades muito parecidas, estar naquele momento da vida que a gente queria crescer, ajudou muito. Bacana, né? A gente ia até perguntar um pouco sobre as dificuldades, mas você comentou um pouco que as dificuldades sempre aparecem, né? E sobre essas dificuldades, como que foi a questão de você enfrentá-las? Como que foi a questão delas irem aparecendo, sendo que a gente não é treinado nisso no curso? Isso não aparece pra gente. A gente não tem na medicina uma aula empreendedorismo 01. Não tem isso na nossa grade curricular. Como foi assim, ir aprendendo a administrar? Vocês falaram que no início não tinha uma administradora, era por conta de vocês mesmo. Como foi enfrentar isso? Porque a gente está enfrentando isso agora com a nossa empresa que está se formando e estou vendo que o curso, apesar de nos trazer motivação, não trazer aquela parte de você trabalhar por conta própria e atrás, ele não traz a parte, vamos dizer, teórica da coisa. A bagagem, né? Isso, a bagagem, exatamente. No início a gente acaba errando bastante, né? E vai aprendendo. Algumas pessoas com mais experiência que trabalham com a gente na parte de contabilidade, de faturamento, acaba trazendo ideias. Eu falei, eu gosto muito de escutar, né? Assim, as pessoas mais experientes e aprender com elas, não necessariamente aprender com erro, como muita gente aprende. Eu acabo escutando muito, e meus sogros, eu escutava muito assim, as ideias e os conselhos, assim, de seguir caminhos, de como fazer, e acho que alguma coisa é intuição também. Você vai, deu certo, opa, que bom, mas tem que ir, né? Que é isso que eu falo, você não pode esperar o momento ideal, você não pode esperar a situação financeira ideal, não pode esperar, já tenho todos os convênios credenciados para começar. Se você quer, tipo, eu estava falando na entrevista, né? Vai. Aí, tipo, muitas coisas que deram certo hoje não deram, né, no passado. E esse aí foi um processo, realmente. Acho que 2019 foi quando a gente realmente... Esse processo deve ter começado em 2016, 2017. 2019 a gente alugou uma sala e começou tudo nessa sala. A gente revezava todo mundo nessa mesma sala, dentro de outra clínica. E aí já tinha criado a Autos, né? Então era outra PJ, virou Autos. E aí foi indo. A gente alugou, reformou outro lugar. E aí hoje, que é a Clínica Autos, a gente se mudou para lá, acho que outubro de 2019. E hoje, tipo, lá tem 2 anos, né? Relativamente recente. O espaço, então, de vocês, que vocês estão atendendo lá na Autos, tem só 2 anos. Só 2 anos. Aí começou na sala alugada, que a gente saiu dos lugares que a gente trabalhava. E era todo mundo receoso. Vamos sair, vamos. E como que foi essa mudança de um espaço alugado para o espaço de vocês? Como é que foi essa... É o sonho da vida, assim. Chegar lá, ter seu lugar, do jeito que você deixou, tá lá. Né, ter seus funcionários, ter a recepção do jeito que você quer. Tipo, olha, a gente quer uma recepção assim, não quero televisão, quero colocar música, quero sofá, por exemplo. Foi uma coisa, tipo, minha sala, a gente quer nossa sala assim, quero meu atendimento assim. Nossa, hoje eu quero atender até 9 horas da noite. Tipo, vai dar certo. Então possível. Você chegar no seu lugar, é muito legal. E tá do mais jeito que você motivador, criou, né? É muito mais motivador. Era outra coisa que eu sempre conversava até com a minha mulher. Tem dias que você vai trabalhar por obrigação, né? Tipo, dependendo do lugar que você trabalha, às vezes o clima não é muito bom e você tem que ir. Lá não, sempre eu vou com prazer, assim, tipo, nossa, tô indo lá pra minha clínica, ver meus pacientes, é muito, muito satisfatório. Coisa assim, bacana, muito doutor bom. Francisco. É muito gostoso. E agora que vocês Realizador. já estão estabelecidos, quais são os próximos passos que vocês pretendem dar como Clínica Autos? O que vocês estão pensando? Bom, a gente sempre pensa em oferecer mais qualidade, né? A gente sempre trabalhou com hora marcada, para não ter, né, muitos tumultos, nem muito tempo de espera, que é uma coisa que eu valorizo muito, é o horário de atendimento. Tipo, de não atrasar muito, que eu sei que as pessoas, hoje em dia, tempo é muito, muito valorizado, né? Aquela ideia de que eu vou pra lá e vou perder a manhã inteira, a tarde inteira no médico, acho que isso é coisa do passado, assim. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar assim, eu não gosto. Eu fico agoniado, assim, de ter pessoas esperando por mim por muito tempo. E aí nosso próximo passo é ampliar a clínica, né? Dar mais conforto e, sei lá, talvez outras unidades aí, ter mais pessoas trabalhando com a gente. Até que recentemente mais um sócio entrou, que a gente quer crescer e quer que as pessoas que entrem também gostem de trabalhar lá e se sintam valorizadas e bem remuneradas, né? Não se sintam exploradas. Porque acho que na medicina tem muito disso. Mas assim, eu entendo, porque
Tem gente que gosta de empreender e tem gente que gosta mais da comodidade. Tipo, quero chegar lá, quero atender, quero ir embora, quero receber e não quero ter dor de cabeça. Quem empreende tem trabalho, tem muitos percalços no caminho, como a gente falou, não é fácil, né? Então a gente nem sempre vai acertar, vai perder em alguns momentos, mas é bem gratificante, assim. A ideia é crescer. A gente acha no início com a cabeça, quando a gente não empreende ainda, que tudo vai ser fácil, que a sua ideia, vocês montaram uma clínica de otorrino, tem gente para atender otorrino, vai tudo seguir o seu fluxo, e não é bem assim, né? O nosso é a mesma coisa, tem médico precisando de gerenciamento de Instagram, tem médico precisando de marketing, então a gente vai se entrar no mercado e vai simplesmente começar a atender, e não é bem assim, a gente está, apesar de sermos novos ainda como empresa, não temos nenhum ano ainda de empresa, mas a gente vê que quando a gente inicia nessa parte do empreendedorismo, não é bem assim que funciona, não é aquela linha reta que a gente imagina quando entra. E é sempre um constante aprendizado, né? Porque a gente lida com pessoas e a gente também tem que dar suporte a elas e escutar para entender as melhorias que devem ser feitas, entender as necessidades. Isso a gente vai construindo ao longo do tempo. Então é justamente importante, né? Essa ideia de não parar. Tá feito? Não. É sempre um constante aprendizado. E tratar como vocês fazem, com individualidade, né? Tipo, não é uma receita que vai funcionar para todo mundo, né? Isso. Cada um tem suas particularidades, enfim. E é que nós estávamos conversando, tem que começar. Vocês começaram e parabenizo muito isso. Obrigado. Porque é difícil e é legal construir, né? Ter uma história e tudo que é forte, ele se consolida com o tempo. Tipo, não começa, hoje eu comecei daqui a 3 meses, 6 meses, não vai tá bombando, vai demorar alguns anos. Exatamente. E isso solidifica assim, a empresa. Muito bacana. Obrigado pelas palavras, professor. Mas pensando agora na parte do marketing, que é nosso métier, onde a gente trabalha, a gente percebe que hoje com a internet, as pessoas buscando mais conteúdo, mais médicos indo atrás do paciente, não só durante o consultório, mas indo por fora, indo pelo Instagram, indo através de blogs que instruem esses pacientes. Você percebe que esse paciente está chegando mais instruído no consultório hoje, ou você percebe que desde que vocês abriram os pacientes são iguais? Assim, como que tá? Muito mais instruído, né? Então, tanto pela questão, acho que do Instagram, né? Tipo, eles já chegam, né, com muitas informações. O Google, né, nem se fala, né? Então tem muita informação para eles e grupo de WhatsApp, né? Então dissemina muito fácil, né? Então uma informação que você acaba encaminhando no WhatsApp ou até receitas, enfim, eles chegam com muitas orientações, já com muitas instruções de outras mães, outros colegas, e realmente, às vezes até, assim, claro, isso é muito bom, né, porque você está lidando com um paciente com um nível de instrução bom, que você, né, sabe que ele, se você explicar, né, eu gosto muito de explicar ao paciente qual a doença que ele tem e por que a gente está fazendo aquilo, que eu acho que isso acaba sendo mais eficaz. Então, se ele chega instruído, eu falo, isso aqui para tratar uma coisa, isso aqui para tratar outra, no seu caso, pode ser que isso funcione, mas é melhor tal, então acho que isso acaba sendo bom, sabe, no meu dia a dia, mas chegam bem mais instruídos mesmo. E você percebe que essa instrução, porque antigamente eles chegavam com uma instrução, mas era aquele ditado da avó do interior que dava certo, uma receita que pingava no ouvido, que melhorava tudo. Você percebe que hoje, com a inserção do médico, principalmente no Instagram, que é uma rede que se conecta mais com o paciente, você percebe que eles estão chegando com uma instrução de fato mais teórica, uma instrução que de fato traga uma saúde da base científica? Isso, eu acho que sim. É mais uma instrução mais baseada cientificamente realmente do que essas instruções como você comentou, né, de receitas naturais e nesse quesito agora, pegando até um exemplo meu, que foi do início que ele falou da questão do cotonete, né? Então, por exemplo, mesmo que a gente escute, né, esses ditados populares, a gente tem uma ideia, né, da nocividade de usar o cotonete, por exemplo, mas às vezes a gente fica vagando no intangível, assim, o cotonete ele vai fazer o quê quando eu enfio ele no ouvido? Ele vai empurrar a cera, ele vai ocasionar o quê? Então, às vezes, quando a gente vai procurar alguma informação, às vezes a gente tem essa dificuldade de saber como procurar, ou de saber entender realmente o impacto daquilo ali, porque às vezes tem muita informação e a gente não consegue filtrar. E aí é justamente tá aí esse quesito do Instagram, do Google, de facilitar o alcance
alcance dessa informação, até porque nem todas as dúvidas a gente consegue tirar no consultório, né? A gente às vezes sai do consultório, continua com aquela dúvida e acaba que o Instagram, com aquelas caixinhas de perguntas, enquetes, acabam ajudando muito o dia a dia do paciente. E aí eu queria entender um pouquinho como é que você pensa sobre esse alcance dessas informações para o paciente, se na hora da consulta é possível tirar tudo, como que é construído, assim, lá na clínica. Essas informações, às vezes, pra gente, acabam sendo muito óbvias, né, mas para a maioria das pessoas não é, né? E como você falou, muitas informações acabam deixando, às vezes, o paciente mais confuso, né? Eu vejo isso, assim, no consultório, sempre finaliza a consulta, alguma dúvida, lembrou de perguntar tudo, porque realmente é muito corrida e você vai lá preparado, né, para falar aquilo ali, e de repente você começa a perguntar um monte de coisa ao paciente e ela acaba esquecendo o que ia perguntar. Mas sempre tem um momento, sim, para tirar dúvidas. Eu gosto de deixar intervalos de consulta bem longos, assim. Eu digo pro paciente, eu quero um encaixe. Então, olha, eu gosto de consulta mesmo. Eu não gosto de chegar, perguntar o que você tem, não saber nem quem é você e passar uma receita, né? Enfim. Então, geralmente tem momentos, sim, para tirar essas dúvidas, para explicar realmente que usa o cotonete, o que a cera faz, para que ela serve. E o que é que você faz quando você está usando cotonete? Está empurrando a cera, está tirando proteção, enfim. E parece que são coisas simples, né, doutor Francisco? Mas traz muita curiosidade para o paciente. Às vezes ele fica com vergonha de perguntar. Exatamente. Então, quando se constrói essa linguagem, assim, esse contato com o médico, facilita, né, para o paciente ficar mais à vontade para perguntar, tirar essas dúvidas. E justamente facilitar o dia a dia dele, né? E quando foi que a gente sabe que o senhor tem Instagram, depois a gente vai perguntar qual que é, pra você falar para todo mundo que assistir e seguir também, mas como foi o start de criar o Instagram? A gente sabe que o senhor criou não faz muito tempo e começou a postar vários conteúdos, como foi assim? O que lhe levou a criar esse Instagram para se conectar com seus pacientes? Na verdade, meu Instagram já é bem antigo, sim, mas eu realmente virou um Instagram mais profissional, assim, digamos, realmente bem recentemente. E o start, assim, a virada foi que, na verdade, eu queria tanto me conectar mais com as pessoas, com os pacientes, mas eu queria produzir mais conteúdo do ponto de vista de ensino. Assim, minha função, na verdade, era trazer informação. Tanto para paciente, mas principalmente para médicos, para recém-formados em otorrinolaringologia. Daí por isso que deu a ideia de surgir do Instagram. Até porque tem constantes atualizações, né? Então você ficar o tempo todo ali mantido de uma forma mais prática, né? Porque a gente anda com o celular o dia inteiro. Então ali é o melhor mecanismo para você se manter atualizado, né? Então, exatamente, de tudo, de notícia, né? De informação, o Instagram realmente manter-se atualizado em todos esses quesitos aí. Eu queria, e uma forma também que eu encontrei de tipo, olha, eu vou produzir tal, então vou estudar sobre isso. Aí sempre a gente se mantém estudando, se atualizando para ter aquela meio que obrigação de toda semana estar publicando alguma coisa. Você acaba estudando e relembrando muitas coisas que na prática, né, você tem muita experiência, mas às vezes na atualização na parte teórica você não se mantém tão atualizado. Se você não tiver alguma coisa como dar aula ou como, né, produzir conteúdo. Acho que isso é muito importante. Acaba que produzir conteúdo se torna uma forma de estudo, de estudo, exatamente. Estudo, bacana. Foi isso que meio que deu uma... Legal. E você já recebeu algum paciente que falou que te acompanha no Instagram, que fica seguindo para entender melhor? Já, alguns pacientes. E né, quase toda semana tem mensagem. Ai, que legal. Doutor, você atende tal, você vai fazer isso e tal. É bem... Existe direto. esse contato, vi tal vídeo, vi isso, vi aqui no Instagram, realmente eles... E eu percebi depois do Instagram realmente como que a interação estimula a gente a produzir mais, né? Legal. Eu não acreditava nisso. Assim, eu gosto de fazer e tal, mas aí como esse feedback faz a gente se animar a querer fazer mais. Como isso muda de alguma forma o dia a dia, a vida das pessoas é bem estimulante. Fazer mais, continuar produzindo. Então até para a gente já ir encaminhando para o nosso final, doutor Francisco, já que falamos aqui da sua carreira na residência, falamos no início a escolha da medicina e agora no final na parte mais empreendedora do marketing, qual o conselho que você daria para aquele residente de otorrino que está quase se formando e, como o senhor falou, ainda não pensa em abrir um consultório, ainda não pensa na parte mais empreendedora da coisa? Qual você daria para... Qual caminho esse estudante deveria, na verdade esse médico já, né, deveria trilhar para que ele não repita, por exemplo, os erros que o senhor cometeu ao empreender? Construir ou na esse vida caminho mais sólido, né? Exatamente. Sempre falo que estudar
É o primeiro passo, né? Então, se diferenciar, a gente tem muito método. Então, tem que ter um diferencial, né? Seja na humanidade, no atendimento, na assistência, seja no conhecimento. Então, acho que conhecimento, né, nunca é demais. Então, estudar, se diferenciar, né? Focar primeiramente nisso. E depois, né, acho que uma coisa que me fez, acho também, trilhar esse caminho é descobrir o que você gosta. Né? Tipo, não pensar primeiro no dinheiro. Claro que a gente precisa, né, para viver, mas, cara, o que é que eu gosto de fazer? É isso. Então, eu vou atrás disso. Qual vai ser a melhor forma de eu obter sucesso, né, no que eu gosto? Então, talvez construir uma clínica, um hospital, me juntar a uma equipe, enfim, né, você tem que saber o que você quer. Então, acho que saber o que você gosta, estudar, e aí depois, né, trilhar um caminho com o objetivo final. E aí, no caminho, a gente vai conhecendo pessoas, vai estudando, enfim, estudar sobre marketing. Eu lembrei agora que você falou, a gente fez alguns cursos iniciais, né, para como montar um negócio, como montar uma pequena empresa, algumas coisas que você não tem como ter, não tem na faculdade, né, não tem na vida. Algumas pessoas têm na família, né, alguns instrutores, né, mas eu não tinha. Então, as pessoas que apareceram no meu caminho, eu costumo dizer, sorte também, não tem como a gente dizer, eu quero ter sorte, mas ter sorte na vida, no caminho, nas pessoas que a gente encontra, ajuda muito também. Com certeza. Por hoje é só, pessoal. A gente queria agradecer muito, muito mesmo a presença do Dr. Francisco, o primeiro médico entrevistado nesse podcast. Então, a primeira vez sempre dá aquele frio na barriga, aquele nervosismo de fato aceitar o convite, mas a gente queria realmente agradecer porque vai dar mais força para a gente continuar, vai nos ajudando a construir cada vez mais a nossa presença e também levar mais conteúdo para aqueles que nos assistem, porque hoje a gente tratou de otorrino, próxima semana, quem sabe, vamos tratar sobre ginecologia, sobre cardiologia, com sempre um convidado, sempre trazendo mais conteúdo. Então agradecemos de verdade, Dr. Francisco. Então, como eu falei, como é que o pessoal pode lhe encontrar para eles poderem lhe seguir? Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Desejo sucesso demais a vocês. Acho que vocês estão no caminho certo. Na área do empreendedorismo, principalmente na área médica, é bem complicado e é muito difícil, né? Porque a gente não tem isso na faculdade, não tem na vida. É uma honra estar aqui com vocês, né? Ter sido o primeiro médico. Dá um friozinho na barriga, uma assadeira na mão, mas é isso, tem que fazer. Meu Instagram é Francisco Cabral. E o Instagram da clínica é Otus Clínica. Então, espero encontrar vocês lá e nos rever daqui a alguns anos, quem sabe, né? E relembrar desse momento inicial. Com certeza, vai ser um prazer, Dr. Francisco, quero agradecer também. E quem quiser acompanhar a gente, é só seguir a gente no Instagram, @sinapse.marketing, e ficar de olho nos próximos conteúdos, no próximo episódio. E até a próxima, pessoal. Até a próxima.